A topeira é um animal voraz. Comparada a uma escavadeira comum, pode ter sua eficiência questionada. A escavadeira, no entanto, não funciona se não operada por alguém que lhe controle. Há uma particularidade na topeira. Ela não só cria caminhos, como também pensa sobre esses caminhos e como eles podem servir melhor para ela e para outras topeiras. Muitos revolucionários dispensaram o trabalho das topeiras, uma vez que não podiam traçar seus caminhos. Mas as topeiras nunca pararam de criá-los. Tampouco os anticapitalistas devem deixar de fazê-lo. A velha topeira é uma aposta do passa-palavra. Queremos pensar sobre estes caminhos. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast A Velha Topeira. Este episódio é o segundo da série Educação e vamos tratar da influência dos grandes grupos privados nas definições de políticas públicas em educação. Como as empresas entram em cena? Como elas atuam? Para saber mais sobre isso, entrevistamos Carolina Catini. Ela é professora do Departamento de Ciências Sociais da Educação na Unicamp. Vamos lá. Carol, bem-vinda aqui ao nosso podcast. Eu queria começar com você apresentando um pouquinho o teu trabalho, a tua pesquisa, os temas que mais te interessam nessa série nossa que é sobre a educação. Boa tarde, eu sou Carolina Catini, professora da Faculdade de Educação da Unicamp, desde 2014. Entrei numa área que chama Educação Não Formal e por isso comecei a fazer uma pesquisa sobre esse campo e vi o quanto que ela tem interlocução com o atual processo de privatização da educação. Então, atualmente eu estou dedicada a estudar a privatização, em termos amplos, assim, e o empreendedorismo dentro da educação, como é que ele tem se consolidado, tanto na formação da juventude quanto no trabalho docente. Você, quando fala educação não formal, explica um pouquinho para a gente do que se trata e depois como isso, de repente, se vincula com a privatização, com o empreendedorismo? Bom, na verdade, a educação não formal ele é um campo com bastante discordância, né, dentro da pesquisa na área, concepções muito diferentes do que ela significa. E, bom, eu fiz uma pesquisa para ver como é que foi o seu surgimento no Brasil e ela tem muito a ver com o momento da ditadura, né? E com uma ênfase do Estado de atuação em conjunto com o empresariado, justamente para acabar com as formas de educação popular que existiam antes do golpe e que fomentavam um movimento, né, de trabalhadores e trabalhadoras muito interessante. Então, esse foi um momento inicial para a criação de uma forma de controle de formação de trabalhadores e trabalhadoras fora da escola, né, que foi um campo de atuação super importante da militância no Brasil e em vários países do mundo. Mas justamente aí começa uma forma social, vamos dizer assim, né? Que não é só o Estado que faz a educação, nem só a iniciativa privada, mas uma associação entre esses campos que passa a fazer a educação da classe trabalhadora, dos oprimidos de modo geral. E aí, acompanhando esse movimento atual, sobretudo a partir dos anos 90, tem uma ênfase muito grande do Banco Mundial, de organismos multilaterais, de acabar com a hegemonia da escola, né? Que não seja só a escola a única instituição a ser considerada o lugar de educação legítimo, vamos dizer assim. Né? E aí a gente vai vendo como essas formas educativas elas vão se consolidando e tem uma força muito grande na forma pela qual a privatização tem se dado hoje, né? A forma como primeiro as ONGs, as OCIPs e agora com mais força as fundações e institutos empresariais têm atuado no contraturno escolar, na formação da juventude, sobretudo, né? E agora com mais força dentro da escola, a partir desse plano que eles começaram a colocar em prática fora da escola. É engraçado pensar, né, no tipo de educação vai em contra da escola. A primeira coisa que veio na cabeça quando você falou do contexto assim mais histórico foi a educação domiciliária, né, que é a bandeira do Bolsonaro. Mas ao mesmo tempo você está me falando que é um tipo de educação contrário à escola, mas que se dá na escola. Como é isso? A escola está sendo ocupada por diferentes agentes, diferentes atores? Sim, apesar do nome não formal, né, que parece que tem uma negação à formalidade, ela foi cada vez mais se institucionalizando. E essa é a minha pesquisa, uma parte da pesquisa, né, que veio
a partir da entrada na educação não formal, eu fui ver como essa prática foi se consolidando como complemento mesmo da educação formal, né? Então, não como negação, não como crítica, justamente porque a negação da educação escolar, da educação estatal, vinha de movimentos sociais mais radicais, né? E muita gente trabalha com a educação não formal como uma coisa livre, né? Não institucionalizada, mas ela teve um processo que eu acho importante pensar a partir de uma sociologia política, que é uma tendência de hegemonização. E essa hegemonia ela foi se dando a partir da iniciativa privada, né? Então, o grande domínio da educação não formal hoje é empresarial e militar, né? Então, ele tem pouca liberdade de atuação, tá? Então, tem uma contraposição interessante aqui. Mas acho que a pesquisa mesmo, que daí eu faço desde o mestrado e doutorado, tem a ver com o direito à educação, né? E com a crítica marxista do direito à educação, que também por aí a gente consegue ver como a forma do direito é uma forma histórica, né? E o direito social está se alterando. Acho que essa uma forma interessante da gente ver o processo de privatização, né? Que vem com essa ideia de desinstitucionalização da educação e perda, vamos dizer, pelo menos é o que os organismos multilaterais estão pregando há muito tempo, mas uma dissolução dessa hegemonia da forma escolar. Então, para ter uma ideia, tem um livro recente do Mozar Ramos das Neves, que é um representante importante do empresariado na educação. Esse livro se chama Sem Educação Não Há Futuro, que ele propõe que a educação formal fique para as pessoas que têm mais chances de ter empregos fixos e a educação não formal para as pessoas desalentadas, sem esperança de ter algum emprego. Então, essa ideia de uma educação não formal assistencialista, mas que tem a ver também com uma forma de controle social, de pacificação dos conflitos, ela está bastante presente e bastante capturada pela forma de atuação empresarial nas periferias. Isso tem a ver, digamos, com o empreendedorismo para as classes mais baixas, assim, digamos, você que vai ter que se virar, te dou as ferramentas para isso, enquanto as pessoas que vão trabalhar em lugares de trabalho mais técnicos, né, talvez precisam de outro tipo de educação. Se trata disso, assim, a relação com o empreendedorismo? É uma das pontas, né? Vai sair um próximo texto falando sobre isso, um texto meu, é justamente sobre essa genealogia, né, da onde que vem essa ideia de fomentar o empreendedorismo social por meio da educação não formal. Então, na verdade, tem aqui um vínculo forte com os projetos sociais relacionados ao Banco Mundial, que tem a ver com transferência de renda, e essa transferência de renda, ela coloca uma ideia de contrapartida. Então, muda a ideia de direito, né? Porque o direito social não é mais em troca de nada, não é uma coisa gratuita, mas exige uma contrapartida. E boa parte dos programas socioeducativos, elas têm como contrapartida que os jovens mesmos façam um projeto social. Então, eles passam a desenhar projetos sociais, enviar para editais e dão continuidade a essa reprodução de uma forma empreendedora, né? Então, o Raul Zibek, por exemplo, tem um livro que chama Progressismos, que ele estudou como as formas de transferência de renda em toda a América Latina foram, no fundo, fomentando o empreendedorismo, fomentando essas práticas. Quando elas estão ligadas à educação, elas estão ligadas a uma prática de formação empreendedora, tá? Mas essa é uma das pontas, tá? Porque agora o empreendedorismo ele está entrando na escola como conteúdo e como prática de educação. Ao mesmo tempo, essas mesmas organizações, então, primeiro, né, sobretudo nos anos 90, 2000, as ONGs, as OCIPs e depois as fundações empresariais, elas trabalham elas mesmas a partir de projetos, né? Então, também existe aqui uma possibilidade de mudança no mercado de trabalho educativo, né? A gente sair do campo de uma educação para a classe trabalhadora, que sempre foi, quer dizer, durante esse longo século XX, foi feita com trabalho público, né, com funcionalismo público. A profusão desses projetos e programas de educação socioeducativa foi criando um novo mercado, que é de empreendedorismo na educação, né? Então, tem milhares de editais para você fazer projetos. Então, foi criado esse novo mercado de trabalho educativo a partir desse dispositivo, né, são criar os editais para que você faça projetos e que fomente. Então, tem uma dupla relação, né? Então, ela muda a relação de trabalho na educação e muda o processo de formação da classe trabalhadora, que é também pelo empreendedorismo, mas não é uma ideia não é uma pregação, é uma ideia bastante prática, e por isso que eu acho que hoje elas estão tendo tanta
eficácia nessa formação, né? Porque já está dado para o jovem, para a juventude, que o empreendedorismo social ou meramente mercantil é a única forma de se inserir, né, no mercado de trabalho e ter alguma renda. Então, elas fomentaram esse processo durante todo esse período e agora sim o empreendedorismo vira a grande força, né, da educação formal. Você citou o Banco Mundial, outros organismos que de alguma maneira são parte da estrutura dessas mudanças, desse processo. Você conseguiria identificar aqui no Brasil quais seriam os grupos econômicos e ou políticos que de alguma maneira pressionam por essas mudanças e de alguma maneira tiram aí proveito financeiro, econômico ou o que seja? Olha, é até difícil falar quais grupos, porque a hegemonia é tão grande que eles todos falam a mesma língua, né? Então, e é a língua dos organismos multilaterais. Então, fica claro que há um projeto hegemônico, né? A reforma do ensino médio, por exemplo, no seu modelo básico, né, que é competências e habilidades, competências socioemocionais, introdução de tecnologia, flexibilização do currículo, essa é a grande bandeira, esses eixos de atuação, é a bandeira de toda empresa que tem a sua fundação social e que está fazendo parte, de alguma forma, dessa mudança, seja na prática, seja por meio de políticas públicas. Eu vou mencionar o Todos pela Educação, porque o Todos pela Educação é o que traduz diretamente toda essa perspectiva que está presente nos organismos multilaterais, mas existem vários outros, mas o Todos pela Educação ele tem funcionado como um MEC, né? Ele é o nosso Ministério de Educação. Então, ele tem uma força muito grande por ser um conglomerado empresarial de fundações sociais e institutos sociais ligados às empresas que atua em rede. Então, ele é bem exemplar, porque acho que há um caminho, né, de pensamento sobre essas organizações, que é esse caminho histórico, né, de consolidação dessas práticas. Ela vai de pequenas iniciativas privadas, que antes eram ONGs, passam a se profissionalizar e cada vez mais os institutos e fundações são eles que subcontratam outras organizações privadas como ONGs para fazer o trabalho social. Então, eles vão se consolidando em redes, como antes existiu o Parceiro da Educação, hoje existe ainda, né, o Parceiros da Educação, mas o Todos pela Educação já é um outro momento dessa articulação empresarial, e o Todos pela Educação está presente em redes internacionais. Então, são redes e redes que vão se intercalando e criando uma hierarquia no fomento de políticas, tá? Então, existe, por exemplo, uma rede que se chama Reeduca, que é da América Latina. O Itaú e o Instituto Ayrton Senna fazem parte de redes nos Estados Unidos. Então, são vários tipos de rede que estão consolidando esse projeto de mudança na educação, que pode-se dizer que é uma mudança global, né? Então, todas essas empresas têm falado a mesma língua. Então, o Todos pela Educação é bem emblemático para falar de como não se trata de uma ação do Banco Mundial para oprimir, para fazer com que o Brasil vai ter que aderir a uma política. Não, é uma coisa coordenada, né? Existe sim proatividade, vamos dizer assim, né, desses próprios grupos em fomentar essa mesma linha de atuação. Fiquei curioso aqui, você falou, por exemplo, dentro dessa reorganização curricular, competência socioemocional. Do que se trata isso? Olha... Você saberia dizer, dar um exemplo, ou dar uma ideia para a gente que já se formou no colegial, se é que ainda se chama colegial, não sei se ainda se diz, a gente ensino médio, né, hoje em dia? Bom, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente entender a mudança hoje, é uma das bandeiras mais importantes das empresas. Claro que está presente, por exemplo, nas empresas mesmo, né, na gestão do trabalho, essa ideia de um trabalho emocional, do salário ser ligado às emoções, a sua capacidade de gerir as emoções. E isso foi para a escola a partir de tanto das organizações, a OCDE tem vários materiais sobre as competências socioemocionais, o Banco Mundial tem um relatório que é sobre comportamento da juventude, né? E justamente dá para ver como essa linha de atuação aparece primeiro na educação não formal. Por exemplo, o Paulo Arantes chama de laboratórios de modificação comportamental. São laboratórios mesmo, porque se trata de forma de disciplinamento da classe, de disciplinamento de regiões, de territórios, a partir da atuação socioeducativa, né? E agora, dentro da escola, eu sugiro que todo mundo veja, por exemplo, o site do Instituto Ayrton Senna para entender. São 5 macrocompetências, entre elas autogestão, amabilidade,
resiliência. Então, são formas que dá para ver claramente, né, que o patrão está fazendo formação da juventude, né, então é diretamente o Itaú que faz a formação da classe trabalhadora, é o Instituto Natura que faz a formação, então é uma reprodução, né, é a classe que pode empregar as pessoas ou investir para que as pessoas possam exercer suas atividades empreendedoras, que estão controlando a formação da classe e tem todo o interesse que essa classe seja amável, né? E que essa classe seja empática com os vencedores e que introduza, por exemplo, a ideia de engajamento, é o engajamento proativo para sua própria exploração. Então, as palavras foram todas alteradas, né? O léxico se transformou completamente e uma palavra como autogestão, que foi capturada por eles, ela perde qualquer sentido histórico, né, de luta anticapitalista, de auto-organização dos trabalhadores e passa a ser um atributo pessoal. Então, essa prática é bem importante. Eu tenho acompanhado, pela minha pesquisa, juventude que fez parte desses programas de formação, e aí dá para ver quantos dispositivos são utilizados para que não exista mais vínculo com conhecimento historicamente acumulado, tudo aquilo que se falava que era o papel da escola, né? E que cada vez mais vai se consolidando uma predominância de uma educação voltada para a conduta e para o comportamento, né? O que é mais grave é que essa ideia de conduta e comportamento, ela faz parte de uma performance, né? Porque se você vai ser avaliado de acordo com o seu comportamento, vai virando um grande teatro, né? E é uma ideia que muda radicalmente a forma de funcionamento. A gente sabe que a avaliação sempre foi central para a escola, mas como em todo lugar de trabalho, a avaliação hoje, ela é central. Eu achei interessante você falar do grande teatro, assim, porque realmente eu acho que, assim, quem frequentou a escola sabe que é um ambiente complexo e tem muito a ver com o comportamento das crianças em geral. Eu, pelo menos, eu tenho a lembrança de algo mais, assim, disciplinado dentro de uma massa de outras crianças, né? E é o que você comentava, é a acumulação de conhecimento. Isso, inclusive, era parte da crítica que se faz ou se fazia um pouco mais anteriormente da escola, como simplesmente repor conhecimentos antigos. Você está comentando agora, então, que se trata menos, assim, desses conteúdos e mais de moldar o comportamento dessas crianças, né? Imagino que com essas ferramentas cognitivo-comportamentais, competências socioemocionais, como eu havia comentado. Então eu estava falando da avaliação, porque ela sempre foi central, mas hoje ela tem uma ênfase muito grande, né, tanto para a avaliação dos estudantes dentro da escola, mas a avaliação de larga escala, né, as avaliações grandes, como o Enem, o Saresp, todas essas avaliações, e a avaliação do trabalho docente também. Por exemplo, o método de melhorias de resultados é baseado numa ideia de avaliação 360, que é um método de avaliação que surgiu na Segunda Guerra Mundial para avaliar os soldados. Então, é uma avaliação que todo mundo avalia todo mundo o tempo todo, né? Então, você é avaliada pelos seus superiores, pelos alunos, pelos pais, então, você é avaliado o tempo todo. E isso coloca uma grande pressão. As competências socioemocionais, elas entraram dentro da ideia de avaliação. E as pessoas têm sido avaliadas a partir das suas competências socioemocionais. Então, o Instituto Ayrton Senna, ele criou o primeiro mecanismo de avaliação em larga escala no Brasil, né, de competências socioemocionais, mas a própria avaliação dos docentes, que tem sido feita a partir de vários métodos, mas um deles é o método de melhoria de resultados, ele também abarca essas questões emocionais, vamos dizer assim, né? Então, ela coloca mais uma forma, né, de avaliação e uma forma de controle dessas ações. Estava falando disso porque acho que tem um deslocamento da ideia de mérito, né? Então, o mérito antes ligado ao conhecimento científico, não estou defendendo aqui a decoreba, nem, né, a avaliação do conhecimento historicamente acumulado, mas eu sei que as pessoas precisam ter acesso a isso para que elas consigam se posicionar autonomamente, né? E o fato de tirar sociologia, tirar filosofia, tirar um monte de disciplinas e aumentar o tempo de escolarização, ela se justifica por esse monte de exercícios que tem a ver com as condutas, né? Que tem a ver com o fomento do empreendedorismo, da liderança, do espírito de equipe e essa avaliação constante. Então, acho que tem um termo legal que a Silvia Viana usa no livro dela, no Rituais de Sofrimento, que é, sobre o Big Brother, mas ela está estudando, né, como o Big Brother repõe as relações de trabalho, sobretudo na sua mais brutal forma de eliminação das pessoas, né, é que ela fala que é uma meritocracia sem mérito. Né? Então, acho que tem uma coisa parecida na educação, com uma mudança de eixo, né? Que você deixa de ser uma meritocracia por aquilo que você
sabe, adquiriu de conhecimentos historicamente acumulados, e passa a ser uma avaliação que vai mensurar a sua capacidade de subserviência ao capital ou de proatividade para que o sistema funcione, né? E que você não seja um alto custo para esse sistema nesse momento de crise, que você consiga ser sustentável, ou seja, consiga arrecadar dinheiro, né? Então, tem uma mudança pedagógica que vem de uma estrutura que diz respeito a uma inserção num capital fictício, né? A inserção dos direitos sociais numa roda aí de valorização fictícia do capital. O tema da avaliação constante e vinda de todos os lados, eu acho que remete a gente à questão da uberização. O nosso podcast, a série anterior, foi sobre entregadores, né? E uma das primeiras coisas que acho que chocou, que ficou bem claro e sobre a crueldade assim, desse novo sistema, né? Da uberização em geral, tem a ver com isso também, exatamente, essa ideia de você poder ser sempre avaliado, né, já não pelos empregadores, digamos, mas pelos próprios clientes. E às vezes por qualquer coisa, né? O cliente ele pode não ter gostado de uma coisa que você falou, a questão já não é o trabalho, ou seja, a logística, o transporte, é simplesmente qualquer aspecto. Eu acho que remete a o que você tinha falado antes, né? A amabilidade, porque você tem que sempre fazer uma entrega com um sorriso no rosto, já não se trata de fazer bem a entrega. Você acha que a gente pode falar de uma uberização dos docentes e das docentes hoje em dia? O que haveria de próximo e o que haveria de distante, assim, para a gente pensar que os docentes e as docentes estão sendo efetivamente uberizados? Isso seria uma colocação possível? Eu acho que tem um imperativo, né, da entrada da tecnologia tal qual ela tem sido inserida na educação, que é por meio de plataformas digitais agora durante a pandemia, né, isso se expandiu rapidamente e de fato alterou radicalmente a relação de trabalho e educação. Depois de 2 anos de pandemia, o Centro de Mídia de São Paulo, que também é consolidado por um grande conglomerado empresarial, não existe mais nada que está sendo feito pelo Estado puro e simples, mas por esse Estado ampliado, ela consolidou uma forma pedagógica que é qual, por exemplo? A aula de tecnologia e de inglês no estado de São Paulo vai ser oferecida 15 minutos pelo centro de mídia, 15 minutos por um tutor e só 15 minutos pelo professor na sala de aula. Então essa é uma forma clara de uberização e de massificação e de barateamento, né, da força de trabalho, porque um único professor pode dar aula para 3,5 milhões de alunos da rede, né? Então, é uma forma que dá para a gente chamar de uberização. Tem algumas pesquisadoras, como a professora Selma Venco, que trabalha na Unicamp comigo, que tem trabalhado com o conceito de quase uberização. E ela está pensando mais no vínculo de trabalho, né? na precariedade do vínculo trabalhista. Ela fez uma pesquisa que diz que 40% dos trabalhadores e trabalhadoras da educação no ano de 2018, no Brasil todo, já são contratos precários. E a gente está com um nível de aposentadoria muito grande na sequência, enfim, então tem aqui uma precarização do contrato de trabalho, que são os eventuais, categoria O, que, enfim, também tem uma forma de uberização, porque você é chamado quando precisa, né? Então você trabalha momentaneamente naquele momento em que... E aí, do ponto de vista contratual, tem alguma semelhança. Mas as redes foram plataformizadas radicalmente durante a pandemia. E aí a criação dessas plataformas criou uma forma de relação entre o público, o professorado, mediado, né, por esses grandes centros, que é um processo de uberização, sim. Mas para voltar aqui ao sentido da pergunta que você colocou sobre a relação entre avaliação constante e a uberização, tem o exemplo de uma professora de uma PEI, que é uma escola que faz parte do programa de ensino integral, né, aqui do interior de São Paulo. Ela falou, bom, a avaliação é o Black Mirror. Essa avaliação do MMR é um Black Mirror, porque a gente está sendo avaliado o tempo todo, o controle o tempo todo, da roupa que eu estou usando, da expressão que eu usei para falar oi para um aluno, até o conteúdo, né, se aconteceu uma manifestação e eu fiz uma atividade sobre isso, o pai não gostou, eu vou ser avaliada. Então, nesse sentido, sim, também tem essa lógica, né, da uberização, está bastante presente na implementação desses métodos de avaliação. E me diz um pouco assim da tua experiência pessoal, como foi o teu trabalho de docente durante a pandemia, como você pôde viver isso? Na Unicamp foi bastante difícil, né, sobretudo por conta da
passagem, né, do ensino presencial para o ensino remoto. Bom, porque assim como nas outras universidades e escolas, a gente sofre bastante, né, o trabalho docente hoje com muitas dificuldades, muitos problemas, mas a sala de aula e a dinâmica que o contato presencial com os estudantes permite e reverbera, né, em vários outros projetos e tal, é o que tem de mais prazeroso. Então, acho que foi bastante difícil, a Unicamp fez isso rapidamente, né, que não demorou nem 2 semanas para que se instaurasse completamente os recursos do Google e a gente passasse a dar aula pelo Meet, completamente mediado aí por plataformas empresariais, né. Mas também a gente viveu, assim como na escola básica e nas outras universidades, um processo de aceleração da privatização, né? Então, só para dar um exemplo, na Faculdade de Educação a gente teve pela primeira vez, pela proposta por iniciativa de professoras da própria faculdade, a ideia de fazer uma parceria com o Instituto Unibanco para financiar um projeto de pesquisa com bastante recurso, né? A gente conseguiu resistir, foi um processo bastante interessante de mobilização, processo formativo, né, para os estudantes e professores que estavam envolvidos, conseguiu barrar, né, na congregação da faculdade, mas esse projeto foi incorporado pelas cabeças, né, pela reitoria, e não só o Instituto Unibanco entrou, né, dentro está dentro agora, né, da universidade, mas também junto com outras pessoas aí do Todos pela Educação que passaram a fazer parte de um conselho do Instituto IDEA, que foi criado aí nesses últimos tempos na Unicamp. Então, elas criaram aí um grupo de educação. Então, a gente vê claramente, né, essa quebra de resistência da universidade pública em relação aos agentes da privatização. Mas acho que há outras coisas, né, mas gostaria de falar aqui de que a gente foi surpreendido, né, no retorno presencial com a compra que a reitoria fez de vários robôs para auxiliar o nosso retorno presencial, uma vez que não caberia todos os estudantes na sala para manter o distanciamento, né? Daí foram comprados robôs, a Faculdade de Educação resistiu, mas várias outras unidades aderiram, e aí tem esse problema, né, de ver a tecnologia como uma coisa pontual, como um recurso pedagógico só, e não como um processo, né, de modernização, de uma tendência de alteração que tem a ver com a ideia de ensino híbrido, né, que também é outra pauta aí do empresariado para a educação. Então, acho que tem essa dificuldade, né, de que as pessoas vejam esses recursos didáticos no bojo de um processo de transformação maior. E como você mencionou, né, nós fizemos aí uma luta, resistimos, depois acabou entrando por cima. Com tuas colegas, com teus colegas, que tipo de posições tem com relação a esse uso, assim, de novas ferramentas? Porque eu acho que o que você menciona é muito importante, né? Nunca se trata só de uma coisa pontual, né? Bom, não é só o uso de um computador, tem a ver com uma tendência mais ampla. Mas existe uma discussão, né, em relação a resistir ou não resistir a certas mudanças, a questão da tecnologia, se ela vem para ajudar ou se ela vem para piorar as condições do trabalho. Como você entende assim, as discussões, o que você escutou, que posição você mesmo tem frente a isso na hora de se organizar para encarar essas mudanças, né? Olha, é bastante difícil, né? Porque acho que grande parte dos docentes, enfim, tem essa ideia, né, de um recurso pedagógico ser uma coisa simples, né, por ela mesma, e uma dificuldade de ver essa própria gestão, né, acontecer. Então, por exemplo, durante a pandemia também na Unicamp foi criado um fundo patrimonial, que é uma forma de gestão que estava prevista pelo Futurice, que era para as universidades federais, não para as estaduais, né? Mas foi criado um fundo patrimonial e quem são os gestores são as empresas filhas da Unicamp, como o iFood. O iFood faz parte da gestão da Unicamp hoje, o Quinto Andar faz parte da gestão, né? Então, pouca gente sabe disso, né, do seu próprio trabalho. Então, tem um monte de intelectuais estudando o trabalho e olha o trabalho de todo mundo, mas o próprio trabalho a gente tem pouca relação. Então, a gente consegue muito pouco discutir o que isso significa em termos de mudanças, né, e para onde isso está levando a gente. Há uma divisão, claro, de concepção mesmo, né, uma divergência política sobre o que isso significa, e muitos docentes estão aderindo aos convites das fundações empresariais, né. Acho que esse é um momento importante das fundações que começaram a atuar, sobretudo no ensino básico, e hoje estão atuando no ensino superior, e tem um interesse muito grande de estabelecer os seus vínculos com o ensino superior, de quebrar a resistência que o ensino superior público sempre colocou à privatização. Para isso, eles estão convidando profissionais da educação superior para serem intelectuais orgânicos desses institutos. Então, tem vários, né? Então, na USP tem a Cátedra Itaú, dentro da USP,
que está fazendo o processo de formação de professores. E, para tanto, eles convidaram professores da própria Faculdade de Educação da USP para integrarem esse corpo. A mesma coisa aconteceu na Unicamp, com essa entrada do Instituto Unibanco, né, na Faculdade de Educação. Então, claro, isso é um momento importante dessa entrada, que tem sido feita também com medidas financeiras, né? Como tu sabe, a gente tem uma situação de subfinanciamento radical na universidade. Hoje mudou um pouco por conta da pandemia, então cresceu os recursos, né? Parece até que vai ter um aumento salarial, que falavam que era impossível, mas esse subfinanciamento vai levando a perda, por exemplo, de bolsas para pós-graduação, né? Então o Itaú, por exemplo, está pagando a pós-graduação da Unifesp, que fez um acordo com o Itaú, com uma das instituições, que é a TID Setúbal. Tem muitas, né, fundações do Itaú, por exemplo, e uma delas está pagando as bolsas, né? A cátedra da USP também paga bolsas para doutorandos e pós-doutorandos fazerem pesquisa a partir dos seus programas. Então, esse é um momento fundamental de consolidação, porque elas já dominam toda a educação básica, fazem a política pública, fazem os programas para os jovens mais vulneráveis, e agora elas estão entrando na pesquisa e vão controlar a pesquisa sobre a educação. Ou seja, a nossa autonomia para fazer a crítica desse sistema, ela vai ficando completamente cercada, né? Então, acho que é um momento fundamental, e claro, né, eles oferecem o que as pessoas querem, que é dinheiro. De fato, as pessoas estão se vendendo para esses grandes projetos, dizem que vem aí uma coisa positiva e uma mudança na educação, mas acho que tem bem a ver com o bolso e com o benefício pessoal de cada um num sistema que está se degradando completamente. Carol, se você tem algo assim que a gente não aprofundou, que você gostaria de comentar, alguma última questão, esse seria o momento. Eu gostaria sim. Esse processo, né, de divisão entre nós, ele é bastante duro. Eu tenho vários ex-colegas, né, que estão aí não só trabalhando para eles, mas fomentando, né, sendo divulgadores e colocando dentro das universidades essa proposta de financiamento privado. E eu queria falar sobre isso por causa desse vínculo entre a privatização e a financiarização. Tem muitas concepções do que significa privatização. Essa forma de atuação dos institutos e fundações empresariais, ela começou como formas pontuais, projetos, programas e tal, e depois foram se consolidando em grandes redes. Tem uma dificuldade de ver essa totalidade mesmo. Mas muita gente interpretou isso durante os anos 2000 como um fim do direito social e um estado mínimo, né? E esse foi um grande erro, eu acho, que nos levou a uma coisa equivocada. Assim como parece que isso é uma certa forma de retrocesso, né? Porque a gente deixa a educação pública, que era estatal, universal para todo mundo, e começa a se criar nichos, né, de atendimento. Não é um retrocesso, esse é o próprio progresso da educação, capturada pelo capital, e o Estado não é mínimo, na verdade, isso tudo faz o papel do Estado. Eu queria salientar que eu acho que se trata de uma mudança radical, né, na estrutura, e não dá mais para a gente falar do direito público, do direito privado, como a gente falava antes, e não dá mais para a gente pressupor uma escola tal qual foi fomentada aí durante o processo de democratização. Assim como no começo da industrialização no Brasil, teve um momento de disciplinamento da juventude e das crianças a partir da escola por uma certa moralização, hoje é um momento correspondente, vamos dizer assim, a partir do empreendedorismo, mas também a partir de uma mudança dessa estrutura da própria educação. E ela vai se vinculando cada vez mais com as agências financeiras e com as empresas que, bom, todas elas atuam, né, dentro do capital fictício. Então eu acho que tem aqui uma mudança que diz respeito a essa passagem do trabalho social de uma coisa estatal, né, que o Estado tinha controle direto a partir do funcionalismo público e a partir dos seus planos, para essa mudança para o trabalho social virar um negócio de impacto social. Antes se falava em responsabilidade social empresarial, que dava para a gente ver claramente que a empresa pegava recursos públicos, se beneficiava com isso e passava a criar projetos e programas. Agora, essa nomenclatura de negócios de impacto social, ela muda essa figura. As empresas hoje trabalham a partir dessa ideia de ESG, né, que em português seria ASG, Ambiental, Social e Governança, que é o índice, né, de sustentabilidade que elas apresentam para atrair os investidores. E isso tem colocado a educação dentro desse campo, né, desse campo social. Então, me parece que há um deslocamento para esse lugar. Então, se a gente for ver, por exemplo, a Bolsa de Valores do Brasil, a B3, criou uma área social e uma área específica de educação, onde ela está financiando práticas de educação
para a população mais pobre. A XP, né, assessorias de investidores, está fazendo também um programa de bolsas para as famílias mais vulneráveis. Se a gente for pegar a profusão de cada uma dessas ações, né, Lojas Americanas está pagando 1.000 bolsas de estudos para favelados em faculdades privadas. Então tem uma mudança que vem desse processo, que eu acho que cada vez mais está passando para essa ideia de um investimento. Queria falar um pouco disso para falar dessa ideia de que agora o direito não é universal, o direito é para aqueles que mostram capacidade de serem rentáveis no futuro. Né? Então, a financiarização de um direito social, não sei se dá para chamar de direito social, vou chamar assim de trabalho social por enquanto, porque como ele exige alguma contrapartida, ele exige algo em troca, né? Então ele exige uma forma de pagamento. E a forma de pagamento tem sido o empreendedorismo. Acho que a faceta mais dura desse processo que eu tenho visto na minha pesquisa e que pouca gente tem analisado é como isso tem se tornado formas de colocar os jovens para trabalhar dentro da escola. Isso é uma coisa nova, tem um relatório bem importante do Itaú. O Itaú criou uma nova organização que chama Educação e Trabalho durante a pandemia, que juntou o Itaú Social com outras organizações sociais dela, mas que tem atuado nesse processo de fazer a mediação entre a empresa e a escola. Então, em alguns estados, o ensino integral tem virado uma parte de educação. No outro período, o jovem já está trabalhando diretamente na empresa. Com que pagamento? Ou a empresa paga uma bolsa, ou o Estado paga uma bolsa para o jovem trabalhar para essa empresa. Eu acho que essa para mim, é a grande transformação, né? Que é um controle direto do patronato dentro da escola, que não está controlando, não é só influência, não é que ele está formando, né? Ele está colocando a molecada para trabalhar. Acho que isso aí tem muitos sentidos, muitos significados e a gente precisa fazer essa investigação. Acho que isso tem se consolidado a partir de projetos de transferência de renda, assim como na educação não formal antes, que tem como contrapartida o desenvolvimento de um empreendimento, seja ele social ou mercantil. Então era disso que eu queria falar, para falar desse vínculo da financiarização com o empreendedorismo. Fica bem claro pela entrevista toda, assim, mas agora, pelo que você fala, digamos, as duas pontas, né, da relação, porque antes dava até para pensar, bom, o Itaú ou os bancos em geral, eles investem dinheiro, tentam influenciar a escola de uma maneira mais indireta, mas agora o que você conta são coisas extremamente diretas, já num nível que nem se trata mais de esconder ou de simular. Se eles já pagam bolsas diretamente, acho que tem algo aí de uma cooptação ideológica, às vezes, né, que tem a ver com o progressismo, tem a ver com as margens em que esse tipo de ação social ele pode chegar em certos setores políticos ou sociais, né, você pagar bolsas para pessoas de baixa renda, etc. Sempre vai ter um limite ali onde as pessoas vão dizer, pô, isso é bacana, isso é importante. E inclusive nos setores mais baixos, se você entrar numa escola e já está trabalhando, parece fantástico, porque quem não quer um trabalho, né? Então é uma situação tão trágica que não dá nem tempo para fazer uma crítica, para pensar e refletir um pouco, como se isso fosse solucionar as coisas, né? Em vez de simplesmente rolar o problema para diante. Isso. E ainda como a educação tem sido integral, né? Então é um controle do tempo da juventude em tempo integral. Né? Então é bastante radical, assim, me parece uma coisa que a gente precisa prestar atenção mesmo nessa transformação, né? Que está em curso. Não sei se eles vão conseguir, o empresariado, né? Mas eles estão caminhando a passos largos aí durante a pandemia. Onde você acha que eles podem encontrar mais resistência? Olha, eu acho que teve bastante dificuldade durante o governo Bolsonaro. Por exemplo, Todos pela Educação, ele cumpriu às vezes do Ministério da Educação, mas com dificuldades, né? Só para lembrar, no começo do governo Bolsonaro, eles convidaram alguém do Instituto Ayrton Senna para conversar sobre ser ministro ou não. Mozar Ramos das Neves, né, que eu mencionei desse texto, que ele defende que a educação não formal seja para os desalentados. Ele foi ao programa Roda Viva pedir emprego, né, praticamente, porque ele era uma das pessoas cotadas para ser o ministro e eles não conseguiram entrar. O Todos pela Educação, ele é modernizador, né? Ele está modernizando completamente as relações. Isso tem a ver com algumas partes do próprio Exército, que está, por exemplo, o general Etchegoyen, né, que comandava a Força Maior do Exército, ele defende, em um artigo publicado na Folha de São Paulo, ele defende que as instituições sejam todas privadas e elas façam a autorregulação
dos trabalhos sociais a partir da concorrência entre elas, né? Ao mesmo tempo, tem uma resistência evangélica a essa modernização, porque o Todos pela Educação financia lideranças negras, financia LGBTQ+, financia mulheres da periferia. Essa pauta tem alguma resistência, mas, ao mesmo tempo, eles fizeram toda a política educacional durante a pandemia, né? Foram eles que coordenaram as grandes ações durante a pandemia. Então, há resistência daí, e ao mesmo tempo tem uma forma que é a mesma, né? A privatização também tem se dado por organizações evangélicas, por exemplo. A educação infantil, a gente falou do ensino médio, mas a educação infantil ela é quase toda terceirizada. Tem programas e projetos empresariais, né, também na educação infantil, mas ela é terceirizada na cidade de São Paulo, sobretudo por organizações evangélicas, mas isso se repete em várias cidades do Brasil, né? Então, quando a gente fala de um conservadorismo, a gente tem que pensar nisso, né? A formação da criançada pelos evangélicos, rezando na escola todos os dias, então fim da laicidade já se deu. No ensino fundamental, projetos como o do Sebrae, tem um projeto que chama Projeto Empreendedor Primeiros Passos, que é um projeto de ensinar empreendedorismo desde o primeiro ano do ensino fundamental. Tem um programa, né, até o 9º ano do ensino fundamental, que a cada ano tem um projetinho empreendedor para os estudantes fazerem. E no ensino médio, totalmente tomado pela empresa. Então, tem uma divergência, mas tem um sentido que é de uma mobilização total para o trabalho, né, em todas elas, assim. E eu acho que isso encerra para a juventude contato com qualquer coisa que não seja o capital como futuro, né? Então, só tem esse vislumbre, você só pode ser trabalhador, empreendedor, empresário, não tem mais outras coisas que antes permeavam a nossa vida dentro da escola. Movimentos sociais presentes, coletivos, enfim, várias formas aí de resistência ao capital, elas não têm mais lugar para aparecer. Então, acho que isso é uma formação total, né? E isso aqui coloca uma perspectiva também bastante assustadora para a gente, né? Bom, Carol, vamos fechar aqui com esse futuro lúgubre que você nos pinta, mas bom, isso não é novidade, não é de hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista, foi bem legal aqui. Vamos esperar, né, que tenhamos outras oportunidades para entrevistar você. É isso, muito obrigado. Te deixo a palavra para dar um tchau, se quiser mandar um salve para alguém. Não, eu que agradeço aqui o convite, espero que a gente consiga trocar mais ideia, né, sobre educação, consiga pensar em formas de luta ainda para a gente resistir e criar formas de resistência ao capital. É isso aí. Este foi mais um podcast da série Educação. No próximo episódio, falaremos sobre a luta dos estagiários. Não deixe de acompanhar nossas postagens no Spotify, Google Podcasts, YouTube, Anchor e no site passapalavra.info. Aproveite e segue a gente para não perder nenhum episódio.